Olá, caríssimos. Nesse vídeo faremos a discussão do sistema linear e essa discussão ela pode ser feita através do escalonamento, que é um método bem geral. No entanto, a maioria dos exercícios que caem no vestibular, o número de equações é igual ao número de incógnitas. Então a gente pode iniciar a discussão através do determinante dos coeficientes. Quando o número de equações não for igual ao número de incógnitas, não vai ter determinante associado. Então, se você tem, por exemplo, aqui, um sistema linear de duas equações a duas incógnitas, x mais ky igual a 1, k vezes x menos mais o y igual a k, onde as incógnitas são x e y, o k é a constante que vamos discutir, a gente consegue montar o determinante dos coeficientes. Quais são os coeficientes do x? 1 e a constante k. Quais os coeficientes do y? A constante k e o número 1. Então, essa matriz vai ter um determinante associado. Tá? Então, para essas situações de duas equações a duas incógnitas, três equações a três incógnitas, vale a pena, você ganha tempo e segurança começando a discussão pelo determinante dos coeficientes. E sempre que ele for diferente de zero, a sua conclusão vai ser segura. Você vai poder concluir que esse sistema vai ser possível de se resolver e vai ser determinado. O que significa isso? Significa que ele tem uma solução única. Um sistema linear, ele sempre tem três opções. Ou ele tem uma solução única, ou ele tem uma infinidade de soluções, ou ele não tem nenhuma. Agora, quando o determinante for igual a zero, o que vai acontecer? Bom, se o determinante for igual a zero, pode ser que a solução do seu sistema exista. Ele pode ser possível de se resolver. Só que ele vai ser indeterminado. E o que significa que ele vai ser indeterminado? Significa que ele vai ter uma infinidade de soluções. E você vai várias soluções. Agora, pode ocorrer também do determinante sendo zero, o sistema ser impossível de se resolver. E essa diferenciação entre o sistema que não tem solução nenhuma para um sistema que tem várias, vai ser necessariamente feito através do escalonamento. Fazer o escalonamento com os parâmetros k que você vai discutir é possível, mas não vale muito a pena quando você tem o número de equações igual ao número de incógnitas, porque aí você vai para o escalonamento de uma maneira mais objetiva. Vamos analisar aqui. Qual é o determinante dos coeficientes aqui? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. E aí a gente sabe dessa discussão que sempre que esse determinante for diferente de zero, eu vou poder concluir com certeza que o sistema será possível e determinado. Aí eu coloco aqui aquele determinante que depende do parâmetro k. Para ele ser diferente de zero, eu vou resolver essa sentença. Então, vou ter aqui que o k ao quadrado vai ser diferente de 1. Aqui, bastante cuidado. Bastante cuidado. Por quê? Porque quando você tem uma condição do tipo k1 menos k ao quadrado igual a zero, você tem uma equação do segundo grau que vai dar k ao quadrado igual a 1 e você vai responder o quê? Que o k ele vale 1 ou o k vale menos 1. Aqui eu estou negando aquela união. E quando, pela lei de Morgan, quando você nega uma união, você vai ter que fazer a intersecção das negações.
Então você quer que o k ao quadrado seja diferente de 1, você vai ter que obrigar que o k seja diferente de 1 e, ao mesmo tempo, o k diferente de menos 1. Cuidado com isso, porque numa prova de múltipla escolha, pode acontecer da sentença afirmar que esse sistema vai ser possível e determinado com k diferente de 1 ou k diferente de menos 1. E está errado. Eu tenho que fazer a conexão e. Tem que ser a intersecção daquela condição. Tá? Do k diferente de 1 e, ao mesmo tempo, o k diferente de menos 1. Ok? Quando é igual, não. Aí é a união. É ou. Ok? Bom, agora para a gente continuar essa discussão, nós vamos elencar a outra possibilidade. Quando o determinante for igual a zero. Bom, quando o determinante for igual a zero, eu vou ter o k igual a 1 ou o k igual a menos 1. A gente pega cada um desses valores e substitui aqui no sistema. Então aqui vai ficar x, k vale 1, mais y igual a 1, e substituo aqui k igual a 1. E aí só que eu faço escalonamento. Por quê? Porque agora você não está escalonando com letra, fica um pouco mais fácil. No entanto, nesse sistema 2x2, eu nem vou usar escalonamento aqui. Por quê? Porque está dando para ver que as duas equações são iguais. Se elas são iguais, eu tenho aqui que o número de equações é menor do que o número de incógnitas. Isso após o escalonamento. Tá? Quando eu escalonei aqui, desaparece essa equação. Né? A gente acabou de fazer o escalonamento, eu vou ter, olha lá, multiplico por menos 1 e somo, vai dar que zero é igual a zero, que é uma sentença verdadeira, é um sistema indeterminado. Quando acontecer isso, o número de equações for menor do que o número de incógnitas após o escalonamento, o sistema é possível e indeterminado. E se esse k for igual a menos 1, aí a gente vem substituir naquele sistema e faz o escalonamento. Como aqui nesse exemplo nosso, nós temos só duas incógnitas, vocês eventualmente podem estar achando que o escalonamento é muito trabalhoso. Por quê? Porque dava para bater o olho e ver que as duas equações eram idênticas, dá para bater o olho e ver que essas duas equações aqui, na hora que a gente substitui, são equações são incompatíveis. Essas duas equações, vamos ver, aqui eu vou multiplicar por 1 e somar, somei, 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 aqui também deu zero igual a zero. Então, quando esse sistema, quando k for igual a 1, né, vamos conferir aqui vai dar diagonal principal menos a secundária, quando k for igual a 1, o sistema deu indeterminado. Aqui, as duas equações, elas só estão com sinais trocados, então são linearmente dependentes. Eu vou ter aqui também, novamente, o sistema possível indeterminado. Às vezes dá indeterminado ali, impossível aqui, mas não foi a nossa escolha. A escolha no nosso exercício aqui, o que aconteceu foi dos dois sistemas dessas duas situações darem indeterminada. Tá? Importante observar essa troca da conexão ou para E. Quando eu vou negar uma união, quando eu vou negar uma união, eu tenho que fazer a intersecção das uniões, que é a lei de Morgan, que quando aparece na FUVEST, na Unicamp, aparece nesse formato, não aparece de uma maneira formal como nas escolas militares. Bom, aqui nesse probleminha. Bom, aqui não vai ser tão fácil de você perceber se as equações são linearmente dependentes ou não. Então, o que você vai fazer? Vai utilizar o escalonamento. Então, observe. Número de equações, 1, 2, 3. Número de incógnitas, 3.
Então vale a pena iniciar a discussão montando o determinante dos coeficientes. Observe que eu cortei um pouco o enunciado da Federal de Santa Catarina, onde ele pedia para você julgar verdadeiro ou falso várias proposições. Aqui só pegamos a proposição 8. Ele fala, esse sistema é um sistema determinado para m igual a 2, m igual a menos 1. Então vamos montar o determinante dos coeficientes. 1, 1, menos 1. Quais são os coeficientes do y? Menos 2, menos 1 e 2. Qual é o coeficiente do z? M, menos 1 e menos 2. Repare que o determinante está dependendo da constante m. Mas a discussão também depende do parâmetro p. E aí você vai fazer o cálculo desse determinante aqui com bastante atenção para não errar o cálculo desse determinante. Então vai ser esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes aquele. Diagonal secundária, multiplica, troca o sinal, pega lá, multiplica, pega aqui. Bom, faz essa conta com bastante atenção para não errar. Esse determinante dos coeficientes vai dar m menos 2. Então eu vou escrever aqui, vou elencar duas hipóteses. Se esse determinante for diferente de zero, a conclusão é final. Se o determinante for diferente de zero, então sistema possível e determinado. Ok? E aquilo vai acontecer se aquele m for diferente de 2. Bom, ele está querendo saber se ele for igual a 2, se ele é indeterminado, mas daí depende da constante p. E aí eu vou pegar este valor, se o determinante for igual a zero, com o m igual a 2, eu substituo lá no sistema x menos 2y mais 2z igual a 1, x menos y menos z igual a 2, menos x mais 2y menos 2z igual a constante p. Note que aqui, quando eu tinha duas equações, ficava fácil você ver que essas duas equações eram iguais, sistema indeterminado. Essa daqui, uma linearmente dependente da outra, sistema indeterminado. Agora aqui, olhando essas três equações, você percebe duas equações iguais? Duas equações equivalentes? Já não é tão fácil assim. Por isso que a gente, para diferenciar o sistema impossível do indeterminado, a gente faz o escalonamento. O escalonamento é a maneira completa e segura de fazer a discussão. O que é o escalonamento? Eu vou desaparecer, a cada equação, eu vou desaparecendo uma incógnita. Então eu vou pegar essa equação, multiplicar por menos 1 e somar, que é o equivalente a subtrair. Esse menos esse, 0. Esse menos esse, y. Esse menos esse, 3z. Esse menos esse, 1. Que é o método da adição, tá? O método da subtração. Aqui, vou multiplicar a primeira equação por 1 e vou somar, porque o objetivo era desaparecer com x. Mas multiplicar por 1 e somar é a mesma coisa que somar. Esse mais esse, 0. Esse mais esse, deu 0 também. Esse mais esse, deu 0 também. Esse mais esse, deu 1 mais p. Tá? Então a gente começou querendo desaparecer o x, mas pela característica do problema da Federal, desapareceu o y. Essa sentença 0z, então olha, aqui o sistema ficou já escalonado, a cada equação desaparecia uma incógnita. Quando essa equação for sempre verdadeira, após o escalonamento, tá? Se essa equação for, se a última, né? A terceira equação for sempre verdadeira,
o que a gente vai ter? Se ela for sempre verdadeira, nós vamos ter duas equações com três incógnitas. Se a terceira equação for sempre verdadeira, teremos o número de equações menor do que o número de incógnitas. O sistema será possível e indeterminado. Quando que vai acontecer dela ser sempre verdadeira? Basta que o P seja igual a -1. O sistema vai ser possível e indeterminado, que é o que o problema afirma. Então a proposição está verdadeira, ele será indeterminado. Mas vamos fazer a discussão completa, tá? E a discussão completa vou pegar a última equação após o escalonamento, porque quando eu pego o determinante zero, uma das equações desaparece, por isso que o determinante deu zero. Mas se essa terceira equação for sempre falsa, se ela for sempre falsa, então não é uma equação, porque é uma sentença fechada, mas se ela for sempre falsa, então sistema impossível. Então repare que se esse P tiver um valor diferente de -1, se ele tiver um valor diferente de -1, o que vai acontecer aqui? 0 igual ao número que é diferente de -1, que é um absurdo. O sistema será impossível, tá? Então é assim, para fazer a discussão do sistema, número de equações é igual ao número de incógnitas, vale a pena começar pelo determinante. Determinante igual a zero. Diferente de zero, a conclusão é segura, sistema possível e determinado. Se o determinante for igual a zero, o que vai diferenciar dele ser indeterminado ou ser impossível é o escalonamento, obrigatoriamente. Eu posso, de repente, olhar as duas equações e saltar aos olhos a característica dela. Bom, repare aqui, nesse caso, nós temos um sistema que o segundo membro é sempre zero. Ou seja, os termos independentes de x é sempre zero. Então eu vou chamar esse sistema de homogêneo. E o sistema homogêneo, como aqui sempre é zero, eu sempre vou ter uma solução que a gente chama de trivial. Qual é a solução trivial? É x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, quantas incógnitas tiver. Repare nessa outra equação. Os números são diferentes, mas se eu coloco zero aqui, zero aqui, dá zero. Essa equação nem completa, tá? Porque eu não sei o parâmetro m. Mas se eu colocar x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, dá zero. Portanto, o sistema homogêneo, ele nunca é impossível. Então, aquela discussão que a gente veio comentando, de analisar o determinante dos coeficientes, diferente de zero, ser determinado igual a zero, eu fazia escalonamento, isso continua sendo certo. Mas como eu já sei que ele nunca pode ser impossível, eu posso ganhar tempo. Num sistema que você percebeu que ele é homogêneo, porque os termos independentes são iguais a zero, basta você olhar o determinante, e se o determinante for diferente de zero, o sistema é possível e determinado, solução única. Se o determinante for igual a zero, não precisa escalonar, porque é impossível ele nunca vai ser. Então, ele vai ser um sistema possível, só que indeterminado. Normalmente, numa prova de múltipla escolha, eles fazem referência à palavra trivial. Então, aqui no sistema determinado, que a gente sabe que é um sistema que tem uma solução única, volta e meia nas alternativas ele fala admite
somente a solução trivial. Aqui o determinante é igual a zero. O que você sabe do determinante igual a zero? Teria que fazer o escalonamento e saber se ele é impossível ou ele tem várias. Aqui, impossível ele não é. Ele vai ter várias soluções. Então, como que aparece normalmente numa prova de múltipla escolha? Ele escreve admite outras soluções, além da trivial. Então, esse resumo é mais completo. Ele serve para um sistema que não é homogêneo, mas ele serve, esse sistema, ele não é homogêneo. Dá para fazer a discussão com essa técnica. Agora, e se ele for homogêneo? Também é válido. Só que eu não vou ter a opção de ser impossível. Então, você nem precisa fazer o escalonamento. Então, nesse caso aqui, você simplesmente montaria o determinante dos coeficientes. Você simplesmente põe aqui coluna do y, dos coeficientes do y, coluna dos coeficientes do z, calcularia esse determinante com bastante atenção para não errar. Isso daqui daria menos 3m mais 39. E aí você coloca, se esse determinante diferente de zero, o que vai acontecer no caso de menos 3m mais 39 diferente de zero, m diferente de 13. Se o m for diferente de 13, solução única, sistema possível e determinado, admite somente a solução trivial. E se o determinante for igual a zero, nem precisa escalonar. Por que não precisa escalonar? Porque você já sabe que ele tem várias soluções. Então, m igual a 13, sistema continua sendo possível e indeterminado. Note que se o problema pedir qual a solução, ou quais, porque ele tem várias, quais as soluções, aí eu vou ter que saber o escalonamento. Para descobrir as soluções de um sistema possível e indeterminado, eu teria que fazer o escalonamento. Então, eu montaria aquela equação, repito esta segunda equação e a terceira equação. A terceira equação, eu coloco aquele m igual a 13 e começo o escalonamento. Como que é o escalonamento? O escalonamento, eu mantenho uma equação qualquer, e vou fazendo desaparecer as incógnitas. Aqui, simplesmente eu vou somar esse mais esse, 0, esse mais esse, menos 3y, esse mais esse, mais 6z, esse mais esse, 0. Aqui não é mera soma, porque aqui é 5x. Então, eu vou pegar a primeira equação, multiplicar por 5 e vou somar. Por que eu escolhi o 5? Porque x vezes 5 dá 5x, com menos 5x, 0. Menos 10, somei com o y, menos 10, somei com y, deu menos 9. Com atenção para não errar na conta, multiplico e somo. Aqui 6z, somei com esse cara aqui, 5z, somei com esse cara, deu 18z, 0 com 0, tá? Então, eu estou escalonando. Quando eu estou escalonando, eu mantenho uma equação qualquer
e vou mudando as outras equações. Qual objetivo? Com o objetivo de a cada equação desaparecer uma incógnita. Só que quando eu pego essa segunda equação, multiplico por 3 e somo na de baixo, acontece o que a gente já estava esperando. 0 igual a 0, que é a característica de um sistema indeterminado. Significa que Z é variável livre. Então eu vou falar qual é o Z que torna essa igualdade verdadeira. É um número alfa qualquer. Eu aviso que esse alfa é número real. E para descobrir o y, eu vou na equação que tem y. Menos 3y mais 6z igual a 0. Quando eu pego esse valor de z e jogo nessa equação, eu vou ter a possibilidade de descobrir o quê? De descobrir que aquele y vai ser igual a 2α. Substituo na primeira equação x menos 2y, que a gente, na hora que substituiu ali, concluímos que ele valia o quê? Concluímos que ele valia 2α, né? Porque ele passava para outro membro fazendo a operação inversa, que é de adição. E aí eu coloco o valor do y, 2α, mais z igual a 0. Quanto vale z? Alfa. E aí você isola o x, aqui vai dar menos 4 com 3 com 1 alfa, dá menos 3α, que aqui vai dar 3α. Então, se ele pedisse quais são as soluções, eu teria que indicar o valor de x, o valor de y e o valor de z. Só que essa constante alfa, ela é livre. Então, para discutir o sistema homogêneo, você não precisaria de escalonamento, mas para chegar na solução, obrigatoriamente tem que fazer o escalonamento. Por isso que é interessante o método de escalonamento. Uma olhadinha aqui nesse probleminha do ITA. Determine os valores da constante A para os quais o seguinte sistema linear ele vai ser impossível. Certo? Bom, você vai montar o determinante dos coeficientes. Por quê? Porque é mais rápido quando o número de equações for igual ao número de incógnitas. Quero fazer por escalonamento. Não tem problema, pode fazer sim, dá certíssimo. Mas não vale a pena. Coluna do y, A, menos 2, 0. Coluna do z, 1, 3 e A. Certo? Quando você vai fazer esse determinante com atenção para não errar, esse vezes esse, menos 2A. Esse vezes esse, 9A. Esse vezes esse, 0. Diagonal secundária, menos 6. Troco o sinal, mais 6. 0. Aqui, menos A ao quadrado. Diagonal secundária, A ao quadrado. Repare que esse determinante depende de A e deu um trinômio, deu uma equação uma sentença de grau 2, um polinômio do segundo grau na incógnita A. Certo? Ele quer que a gente discuta ele quer que a gente determine o valor de A para que o sistema seja impossível. Bom, para ser impossível, o determinante tem que ser igual a 0. Então aqui A ao quadrado 7A mais 6 tem que ser igual a 0. Não basta, mas é necessário. Número de equações igual ao número de incógnitas. Para ser impossível, o determinante tem que dar 0. Aqui o A vai valer menos 1 para dar 0, ou A vai valer 6.
melhor dizendo, menos 6. Então, qual é o valor do A? Não sei se é um desses ou nenhum. Eu vou ter que fazer o quê? Obrigatoriamente escalonar. Então, aqui vai dar x. Vamos pegar o A igual a menos 1. Aqui vai dar menos y mais e igual a 2. Menos x mais 2y mais 3e igual a menos 1. 3x, o A menos 1, menos z igual a 5. Tá? No escalonamento, a ideia é, você conserva uma equação qualquer. Estou conservando a primeira. Fica mais fácil quando o coeficiente do x for 1. Aí eu vou pegar essa equação, multiplico por um número qualquer e somo na de baixo. Multiplicar por 1 e somar é a mesma coisa que somar. Porque o nosso objetivo era desaparecer o x. Esse mais esse, 0x. Esse mais esse, 1y. Esse mais esse, 4z. Esse mais esse, 1. O escalonamento é o método da adição. Só que aqui, se eu quero desaparecer o x, eu vou multiplicar por menos 3. Eu não vou só somar. Eu vou multiplicar por menos 3 e vou somar. Repare. X vezes menos 3x. Com 3x, 0. Menos y multiplicado por menos 3 dá mais 3y. Somei com 0, 3y. Z vezes menos 3 dá menos 3z. Somei com menos z, deu menos 4. 2 vezes menos 3 dá menos 6. E aí estou fazendo escalonamento. O escalonamento, lembrando aqui, o escalonamento, você conserva uma equação qualquer, escolhemos essa primeira equação para conservar. Agora, a cada equação, eu vou fazer desaparecer uma incógnita. A segunda equação não tem x, só tem y e z. E agora eu quero que essa terceira equação, essa terceira, não tenha o y. Então eu multiplico o y por menos 3 e somo. Menos 3y. Opa, olha aqui, ó. Aqui era menos, eu tinha colocado mais. Então, na hora que eu estou fazendo esse escalonamento, eu estou multiplicando por 1 e estou somando. Esse mais esse deu esse mais esse vai dar menos 3. Tá certo? Esse mais esse 4, agora está errado. Então, eu não prestei atenção e copiei errado. Atenção. Aqui multiplico para dar 0 nessa equação. Eu vou multiplicar essa sentença aqui por 1. Eu vou multiplicar por 1. Ou seja, vou somar. Esse mais esse deu 0. Queria que desaparecesse o y. Só que aqui, pela característica do sistema, também desapareceu o z. Afinal de contas, o determinante tinha dado 0. Aqui eu faço esse mais esse, vai dar quanto? Quando eu faço esse mais esse, isso daqui vai dar 0. Vocês estão vendo que após o escalonamento, após o escalonamento, o número de equações, qual é o número de equações? 1, 2, é menor do que o número de incógnitas. Então esse sistema é possível de resolver, só que ele é indeterminado. Eu vou ter esse z, é a variável livre, ele pode ser qualquer valor, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, o A igual a 1, a menos 1, o sistema não vai ser impossível, mas eu não posso garantir o que vai acontecer se o A for igual a menos 6. Só tem um jeito. Substituir no sistema e escalonar. Mas isso dá trabalho. Dá trabalho mesmo entrar na USP, entrar no ITA. Então, vamos ao trabalho. Z igual a 2, menos Z, menos 2, agora não vamos errar, mais 3Z, aqui menos 1, e a última equação, 3x,
O A menos 6, aqui vai dar menos 6Z igual a 5, tá certo? Esse é o sistema. E escalonar é aquela história. Eu repito uma equação e analiso as outras. Note, classe, que quando a gente tem um sisteminha bobo como esse, tá na cara que as duas equações são iguais. Tá na cara que as duas equações são equivalentes. Agora, olhando essas três equações, tá na cara que esse sistema é indeterminado? Tá na cara que esse sistema é impossível? Não. Por isso que a gente usa escalonamento. A ideia do escalonamento não é complicar a vida de vocês, mas é dar uma ferramenta segura. Então aqui vou multiplicar por 1 e vou somar. Traduzindo, vou somar. Esse mais esse, 0. Esse mais esse, 8y. Esse mais esse, 4z. Esse mais esse, 1. Quero desaparecer o x. Mas se eu quero desaparecer com o x dessa equação, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 3 e vou somar. Menos 3x com 3x, 0. Aqui vou para outra equação aqui. Menos 6 com menos 3 dá mais 18. Somei com y, 18y. Aqui 3z. Menos 3z, somei com esse, deu menos 9z. Menos 6, somei com esse, menos 1. Repare aquelas duas equações. Eu vou pegar essa e dividir toda por 4. Menos 2y, aqui, mais z, igual a 1/4. Tá? Tá aqui tudo um múltiplo de 4. Para fazer escalonamento mais fácil. Aqui é múltiplo de 9. Vou dividir por 9. 2y menos z igual a menos 1/9. Certo? Então, nesse escalonamento que eu vou fazer aqui, o que é escalonar? É desaparecer uma incógnita. Eu vou pegar essa equação, multiplicar por 1 e vou somar. Ou seja, vou somar. Esse mais esse, 0. Esse mais esse, 0. Esse mais esse. Esse mais esse dá um número certamente diferente de 0. Então, quando a gente escalonou e chega num absurdo, a gente sabe o quê? Que o sistema é impossível. Quando a gente escalona dá 0 igual a 0, isso é sempre verdadeiro. Eu vou contar o número de equações. 2. Para quantas perguntas? X, Y, Z. 3. Sistema indeterminado. Apareceu um absurdo? Impossível. Direto. Rapidinho você já elimina. Então, essa diferenciação do indeterminado por impossível, sempre por escalonamento. E aí, na prova, você faz aí um resuminho, né? Ele pede para... Não, aqui ele não pede para discutir. Ele só pede para falar quando é impossível. E você põe na resposta. Ele vai ser impossível quando A for igual a menos 6. Ok? Por hoje é só. Obrigado.